é exagero dizer que o Quilombo dos Palmares foi uma nação dentro do Brasil. Ele compreendia diversas comunidades formadas por negros escravizados que fugiam da crueldade do trabalho forçado. Essas comunidades eram chamadas de mocambos e eram ligadas por trilhas dentro da mata. Cerca Real do Macaco era o centro político e administrativo dessa nação rebelde. Era uma espécie de capital, com pelo menos 1.500 habitações. Palmares ocupava um território tão grande quanto o de Portugal, na região da Serra da Barriga, em Alagoas. Essa nação negra e livre resistiu a vários ataques por mais de um século, até que o bandeirante Domingos Jorge Velho foi enviado, com uma grande expedição em 1692. Seriam anos de combate até a destruição completa de Palmares em 1699. Havia várias razões para que as autoridades da época detestassem Palmares. Em primeiro lugar, só o fato daquele núcleo de resistência existir já era um estímulo para que mais gente escravizada fugisse. E, em segundo lugar, havia o território rico e fértil, do qual ninguém abriria mão assim tão facilmente. No meu entender, a terra ela foi tanto quanto importante para a destruição do Quilombo dos Palmares. Por que isto? Com a saída dos holandeses daqui do Brasil, grande parte da tecnologia que os holandeses assumiram aqui foi para o Caribe. E os portugueses precisavam produzir. O Quilombo dos Palmares ele estava situado na região de terra mais produtiva, que era a área do Massapê. O último líder a coordenar Palmares, a partir de Cerca Real do Macaco, foi Zumbi. No idioma quimbundo, falado em algumas regiões de Angola, Zumbi significa fantasma, espectro ou até alma. É um nome adequado, porque a alma de Zumbi ainda paira sobre o Brasil, ainda inspira resistência. Zumbi foi assassinado em 20 de novembro de 1695. A cabeça dele foi exposta em praça pública e essa nem foi a coisa mais malvada feita com o corpo dele. Apesar de tudo isso, Zumbi se tornou aquele símbolo de resistência que a gente conhece até hoje. A ausência de uma história mais bem documentada para esse líder permitiu que mitos se formassem em torno dele. Mitos são necessários e são bem-vindos quando nos inspiram a fazer o correto, a resistir. Já disseram que Zumbi era imortal. Isso é um mito, mas não está de todo errado não, porque a memória dele ainda está por aí. Inspirando tanta resistência, faz até com que algumas pessoas tentem lutar contra essa memória. Em anos mais recentes, o Brasil criou uma espécie de contramito, na tentativa de ofuscar a trajetória de Zumbi. Chegaram a dizer que Zumbi foi um senhor de escravos e que Palmares era uma nação escravocrata. O consenso em torno de Palmares só começou a se enfraquecer no século XXI. E ao contrário da história centenária de Zumbi, é fácil saber de onde veio essa afirmação. Esse livro aqui é parte da resposta. Divisões Perigosas surgiu em 2007 como uma crítica às políticas públicas direcionadas à população negra que o Brasil começou a desenvolver naquele período. Na primeira década do século XXI, o Brasil começava a tentar tratar das feridas abertas deixadas pela escravidão. O livro pode ser considerado uma espécie de efeito colateral, uma reação a esse tratamento. Isso fica claro numa entrevista dada por um dos organizadores do livro à Folha de São Paulo. Disse ele: "O livro apresenta um posicionamento democrático e antirracista de intelectuais e representantes de movimentos sociais, incluindo ativistas do movimento negro, que defendem a universalização dos direitos sociais. Não há dúvida de que há racismo e discriminação no Brasil. O grande debate é se a racialização das políticas públicas é a melhor maneira de superar as enormes desigualdades presentes no país." E nesse livro, que foi escrito como uma crítica das políticas públicas direcionadas à população negra, você pode ler o seguinte: os escravos que se recusavam a fugir das fazendas e ir para os quilombos eram capturados e convertidos em cativos dos quilombos. A luta de Palmares não era contra a iniquidade desumanizadora da escravidão, era apenas recusa da escravidão própria, mas não da escravidão alheia.
José de Souza Martins, que escreveu isso aí, tem uma carreira acadêmica sólida, mas nessa oportunidade ele estava escrevendo com um objetivo político em mente. Ele fazia parte de um grupo de autores disposto a contestar determinadas políticas públicas. Além disso, não há prova documental da escravidão dentro de Palmares. E ainda assim, a mesma afirmação se repete nesse livro aqui, que diz: os quilombos mantinham relações com a sociedade que os cercavam, e esta sociedade era escravista. No próprio quilombo dos Palmares havia escravos. Não existiam linhas geográficas separando a escravidão da liberdade. Mais uma vez, a ideia de que Palmares era uma sociedade escravista está embasada em nada. Com todo respeito ao autor, mas suponha que seu vizinho tenha, por exemplo, o hábito de, comer roll mops. Será que isso significa que você também é um apreciador de roll mops? Não quer dizer nada. E na falta de registros que comprovem a tese de um Palmares escravista, a simples suposição tem servido. Só que é importante saber, essa coisa é nova. Essa coisa é do século XXI e foi ampliada por esse livro aqui. Aqui o autor reproduz a suposição e, na ausência de fatos documentais, ele diz que é tudo muito óbvio. Na verdade, ele é citado em 5 ou 7 documentos e nenhum mostra traços individuais dele. Então, o melhor jeito que a gente pode analisá-lo é pelo século XVII. Um povoado negro do século XVII, mesmo no Brasil, ele tinha uma cultura africana. Era ridiculamente óbvio, vários historiadores brasileiros falam isso, que é óbvio que ele tinha escravos. É óbvio que essa desconstrução do passado atende a objetivos políticos do presente. E isso o autor não nega. Você capturou verdades. Sim. Verdades incômodas. Claro que sempre com a minha ótica, né? Capturei só aquilo que irritava. Mas fiquei tentado em inventar umas coisas, mas me segurei e não inventei nada. Agora, conhecendo o contexto em que essa nova versão da história de Zumbi surgiu, você já tem um pouco mais de embasamento para escolher no que você vai acreditar.